É interessante que, a partir de algumas contribuições depois dos anos 90, aqueles que são os estudiosos da área, eles têm dito o seguinte: a pós-modernidade é uma nova época, sim, mas você encontra dentro dela uma concomitância de mentalidades básicas, como se diz. Você vai encontrar pessoas que se locomovem dentro de uma mentalidade básica que a gente diria pré-moderna. Nós vamos encontrar pessoas que se locomovem dentro de uma racionalidade científico-tecnológica, racional, moderna, e pessoas tipicamente pós-modernas, que vão atrás de impulsos estéticos, que querem curtir o seu presente, que não têm grandes sonhos futuros, né? E na família é muito interessante, porque nós todos, cada pessoa, você e eu, também nós, também na igreja, na sociedade, nós somos sempre um mix de impulsos que são antigos e recentes, né? E isso pode trazer pode significar uma coisa muito bonita, que a gente se entende, e a gente na família tem coisas plurais, né? Várias opiniões, mas também pode trazer conflitos. Lá está o avô que vai na igreja, e você deve talvez perceber, aqui na igreja ele quer que a gente cante daquele Inário dos tempos antigos. O neto diz: mas vô, isso é muito chato, vô, né? Isso não é legal, isso é muito rígido. Vô, tem que ser mais moderno, a gente tem que cantar um ritmo legal, como a turma toda faz por aí. Na igreja tem que ser um lugar onde a gente se sente bem. E daí vem o pai, que está ali no meio, e tenta mediar. Ele vem de uma mentalidade mais crítica, moderna, também mediadora. Ele vai dizer: não, olha pai, realmente a gente tem que se abrir um pouco mais, a gente não pode ficar nessa mentalidade. E filho, com calma, vocês aí também se empolgam por qualquer coisa, e vocês se deixam encantar por tudo que aparece aí, né? Vocês vivem no mundo do Face, vocês vivem na net, dos joguinhos, não se interessam por política, não se interessam pelos problemas da sociedade, e querem só uma igreja onde é legal. Cadê aquela igreja que pensa, que ataca os problemas da sociedade, que se posiciona, né? E então, vejam, são 3 mentalidades numa conversa de família, né? E os 3 vêm, cada um com uma expectativa. Pastor Eric, se prepare, o senhor vai ter que dar um jeito de agradar o avô e cantar o hino bem antigão. Você vai ter que fazer um trabalho legal com o jovem, o neto, né? E também vai ter aquele pai com uma mentalidade talvez mais crítica, que vai querer igreja como plataforma para ele atuar na sociedade. Ele quer impulsos, ele quer uma igreja que transforme. Mas o neto não está interessado nisso, ele está interessado no que é legal, experiência. Você tem que fazer uma prédica emotiva, você tem que tocar o coração dele. Você percebe diferentes mentalidades, né? Por outro lado, o vô não é só aquele cara antigão. Ele está feliz que pela primeira vez ele consegue acessar o Face sem a ajuda do neto, né? Ele está encantado com o fascínio da pós-modernidade, né? Ele também está olhando coisas do YouTube, morre de rir com algumas coisas que ele vê lá. Ele vive no mundo pós-moderno, mas tem algumas mentalidades pré-modernas, né? E agora, quando você pergunta para o jovem se ele está disposto a também cantar o hino, aquele mais antigão, o jovem diz: não, eu não vou cantar isso aí, isso é muito chato. Ele tem uma atitude rígida, pré-moderna, né? O pós-moderno devia aceitar tudo, mas o jovem de repente diz: não, isso eu não vou me submeter, não vou fazer. Ou seja, uma atitude rígida de uma mentalidade pré-moderna, o jovem defende ali. E assim a gente vê que todos nós, o jovem, a pessoa de meia idade, nós somos todos um determinado mix de várias mentalidades que os estudiosos poderiam categorizar como uma mentalidade básica pré-moderna, ou pós-moderna. E isso está bem presente na família, na igreja, e às vezes dá os seus atritos. Que interessante ouvir essa conversa, essa explicação. E eu acredito que lá na nossa casa, nossa família, no trabalho, a gente justamente está vendo, percebendo isso aí. Nosso programa, ele muitas vezes fica pequeno para os nossos diálogos, os nossos temas, que são muito interessantes. O que você poderia nos dizer em relação ao que nós podemos esperar pela frente, ou como talvez lidar um pouco melhor com essas diferentes mentalidades? Às vezes a gente fica assustado, quem sabe com medo, se perguntando: será que a gente consegue conviver bem com essas mentalidades diferentes? Você teria uma palavra talvez no final para
dizer algo sobre isso? Eu acho assim, a pluralidade, ela não deveria ser vista em primeiro lugar como uma ameaça, mas como uma gigantesca possibilidade. Possibilidade para a nossa cultura, para a nossa sociedade, de forma em geral, de a gente aprender a integrar diferentes contribuições sem se auto-absolutizar, mas também na família como chance, na igreja como chance. Por exemplo, eu vou aplicar isso à igreja, e é assim que eu vislumbro uma igreja no futuro também. Uma igreja que sabe de diferentes anseios, ela sabe que cada proposta, cada tipo de culto, cada programa que ela vai fazer, ela vai agradar um determinado público e vai repelir outro público. Portanto, ela tem que saber transmitir para vários públicos. E isso é uma riqueza muito grande. O Evangelho de Jesus Cristo, ele quer encarnar nas mais diferentes realidades humanas. Não tem cultura mais fechada ou menos fechada a rigor, porque o poder do Evangelho, ele encarna em cada cultura, mas ele é um poder supracultural ao mesmo tempo. É o poder de Deus que transforma cada pessoa, cada cultura, e por isso a gente deve dar espaço, acima de tudo, a esse Evangelho transformador também em nossos tempos pós-modernos. Muito bem, muito obrigado. Quem sabe nós podemos ainda ouvir o professor Christopher com mais uma pergunta antes do final do nosso programa. Gostaria de perguntar para o professor Christopher, que vem da Alemanha, está conosco aqui por alguns dias, aqui no Vale do Taquari, também no Vale do Rio Pardo, através de palestras organizadas pelo Sino do Vale do Taquari e o Sino do Centro Campanha Sul da ESLB. Professor Christopher, essa questão dos valores que muitas vezes estão sendo questionados na nossa cultura pós-moderna. Na Alemanha hoje você falou de liberdade e tolerância como dois valores importantes. Como é que nas famílias hoje, na Alemanha, estão lidando com os valores, que valores estão sendo buscados ou ensinados nessa época pós-moderna na Alemanha? Also wir sprachen vorhin über Werte und die Bedeutung von Werte und dass Menschen nach Werte suchen. Als Beispiel haben Sie genannt diese zwei Werte, Freiheit und Toleranz. Seine Frage geht darauf hin, was für Werte herrschen in den Familien und was für Werte spielen heute eine Rolle im Bereich der Familie. Also was kann man aus der deutschen Perspektive dazu sagen? Es ist gar nicht einfach, weil sich das Familienbild auch sehr gewandelt hat in Deutschland. É bem complicado e desafiador falar alguma coisa a respeito do assunto dos valores que são levados em conta na família, porque a família ela tem mudado nos últimos tempos lá na Alemanha. Ich denke, das ist sehr ähnlich wie in Brasilien. Eu creio que é bem parecido como aqui no Brasil. Wir haben Familien nicht mehr unbedingt nur Vater und Mutter und Kinder. Nós temos lá famílias que não são necessariamente pai, mãe e filhos. Sondern wir haben Familien, die Patchwork-Familien sind, geschiedene Eltern und wieder zusammengebrachte weitere Kinder aus unterschiedlichen Ehen. Nós temos uma família no modelo quase de uma peça de tapeçaria, né? Pai de um matrimônio, mãe de outro matrimônio, filhos de vários matrimônios, e agora estão todos lá juntos formando uma nova constelação familiar. Wir haben eine ganze Reihe alleinerziehende Mütter. Nós temos um número muito grande de mães solteiras, quer dizer, que tem um filho para educar, né? Und auch einige alleinerziehende Väter. E também alguns pais que têm os seus filhos, mas estão sozinhos, não estão com uma companheira. Sodass wir besonders in den Städten, dort noch stärker als auf dem Land, eine Vielfalt von Familienformen haben. E principalmente lá nas cidades, mais do que nos locais do interior lá, nós temos uma diversidade de formas ou modelos de família. Und alleine die Vielfältigkeit von Familie bringt sehr unterschiedliche Werte, also vermittelt sehr unterschiedliche Werte. E justamente essa diversidade de concepções e modelos familiares, ela traz consigo uma diversidade de valores que são levados em conta em âmbitos familiares. Eines der wichtigsten Werte ist eigentlich die vermittelnde Liebe, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Dos valores que despontam com maior impacto ali é justamente o amor, por exemplo, dos pais para com os filhos. É um valor importante lá. Wie weit dieses in Familien geschieht,
das wissen die Familien besser als ich als Außenstehender. Até que ponto cada família lá vive dentro de um relacionamento de amor, isso as famílias mesmo têm que dizer, que isso é coisa de cada um para dizer, né? Mas que é um valor norteador, ou deveria ser, Aber gleichzeitig suchen die Eltern nach Werten und suchen diese Werte in der Schule, die sollen Werte vermitteln. Oder die Kirche, sie soll Werte vermitteln. Aber sie selber wissen gar nicht mehr, was sie vermitteln sollen. Percebemos que os pais de lá, eles estão à procura de valores. E daí eles olham para a escola e trazem a expectativa de que a escola medie valores. Aí eles olham para a igreja e trazem a expectativa de que na igreja se medie valores. Mas eles mesmos, muitas vezes, os pais, não sabem quais valores, em quais eles vão se orientar. Ein Wert, der vielen vermittelt wird, ist der Wettbewerb, dass Kinder lernen, frühzeitig sich in der Welt auch zurechtzufinden, indem sie sich durchsetzen können. Dos valores que aparece nesse cenário é o da competitividade. Aparece como importante que a criança, desde pequeno, aprenda a achar o seu espaço, aprenda a conquistar as suas coisas, né? Also Leistung wird gefördert. Então, há a expectativa de que uma criança apresente resultados. Und gleichzeitig haben wir in der Bildungspolitik E, ao mesmo tempo, em nível de política educacional, die großen Versuche in den Schulen, Integrationsschulen einzurichten. existe a tentativa, no âmbito das escolas, de se criar escolas que integram, com políticas de integração. Und zwar Menschen mit Behinderungen, Schwache und Menschen, die keine Behinderungen haben, in eine gemeinsame Klasse zu bringen. Então, a tentativa de integrar pessoas com determinada deficiência ou com determinados problemas para que elas tenham espaços inclusivos dentro das turmas das escolas. Und diese sogenannte Inklusion soll den Schülern, den Kindern helfen, die Welt eben auch mit den sozial Schwachen oder den gesundheitlich Schwachen gemeinsam zu gestalten. E justamente essa dimensão da inclusão vivenciada na escola, ela deve se tornar norteadora para que essas crianças também aprendam a se tornar inclusivas mais tarde, quando elas forem os atores sociais na vida pública. Wie weit das funktionieren wird, werden wir sehen. Até que ponto esse programa, essa proposta vai funcionar na prática, isso a gente ainda vai ver no futuro. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi para nós um prazer, uma honra tê-los no nosso programa aqui e também tê-los palestrando para os pastores, pastoras, ministros, ministras da ESLB aqui na região. E desejamos que vocês tenham um bom retorno para São Bento do Sul, também para a Alemanha, e que possam levar junto o carinho nosso aqui, a nossa gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação em nosso programa. Nós é que agradecemos, foi um prazer muito grande.